O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do Professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com o Professor Nagai. Meu nome é João Mendes, sou o diretor de marketing da XUp. E hoje estamos representando o Professor Nagai, que está em uma imersão, tá? Hoje o nosso encontro é muito especial. Você, internauta, fique ligado. Estamos aqui com o vice-prefeito da cidade de Mococa, César Batata. Vice-prefeito, peço que você fique bem à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E desde já quero lembrar que temos uma curiosidade sobre o vice-prefeito que as pessoas da cidade que conhecem ele ainda não sabem. Ele me informou que teve uma época que ele foi jogador profissional de futebol. Vice-prefeito, vou te dar essa oportunidade para você se apresentar para o pessoal e contar um pouquinho da sua trajetória. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês, parabenizar aí pelo programa, que Deus continue abençoando vocês. Eu tive uma passagem realmente como jogador profissional de futebol. Joguei muito tempo lá no Mirassol, que hoje, né, o Mirassol, a gente vê essa referência aí, hoje na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? E entre os 4 já para possível Libertadores, inclusive ganhou ontem do Internacional de Porto Alegre. Então tive uma passagem por lá, passei pelo União São João de Araras, passei pelo Ponta Grossa no Paraná. Então foi uma passagem aí que eu tive na minha vida e eu aprendi muita coisa, né? O que eu trouxe dentro do futebol para minha vida pessoal e particular, como homem, né? Transformação de homem, lapidação do homem, foi muito importante na minha vida. Muito bom. E essa sua passagem pelo futebol aí seria um motivo bem específico para a sua migração para a questão política? Também, a gente aprende muito, né? Quando você mora longe da família, você passa muita dificuldade. Eu morei muito tempo fora. Então a gente vai adquirindo, vai lapidando uma personalidade que a gente já tem, né? Pela criação dos nossos pais, né? Então a gente vai, pelas dificuldades, a gente vai aprendendo muito, né? Então hoje, realmente eu migrei para o lado político e eu tenho certeza que tudo que eu passei lá atrás como atleta de futebol, também hoje, quem me acompanha
percebe da minha personalidade, da maneira que eu levo a política, né? Uma política de transparência, uma política de verdade. Então, tudo que eu aprendi lá atrás, a gente vai realmente trazendo para o lado político e para o lado pessoal, né? Na nossa família, na criação dos nossos filhos. Hoje eu também tenho um filho que está jogando futebol, inclusive um abraço, meu filho, o Vinícius Greg, que hoje está no Real Soccer lá em Sorocaba. Então a gente traz bastante coisa, experiências positivas e negativas, né? Então a gente tem que saber realmente lapidar isso e tocar a nossa vida. O vice-prefeito, eu acho muito interessante isso, até para quem está nos assistindo nesse momento, que as pessoas têm uma visão de líderes como se fossem um robô. Mas é interessante a gente trazer, e essa é a intenção, de trazer o vice-prefeito César Batata como pessoa aqui, a sua história. Uma coisa que sempre me motiva e me comove é que tudo que eu vou fazer, vice-prefeito, eu sempre me espelhei em alguém. Hoje você tem alguma pessoa que você se inspirou para migrar para a parte política? Alguém que você fala assim, cara, eu gostaria de ser igual essa pessoa? Eu vou te falar a verdade, que a inspiração que eu tenho realmente foi dos meus pais. Porque eu via política lá atrás, era uma política que eu não concordava. Então, assim, se eu falar para você que eu tenho pessoas que eu trouxe alguma coisa sim, por exemplo, Cid Espanha, eu tenho um respeito enorme por ele, pela humildade dele, pela maneira que ele fazia a política, que eu também me inspiro muito, que é uma política perto realmente da população, perto do povo que realmente precisa. Então alguma coisa a gente acaba trazendo, mas assim, a minha inspiração maior é do meu pai, da minha mãe, pela criação que eu tive. Porque eu não vejo uma política igual a maioria vê, política de oposição e política de situação. Eu sou uma política de independência. Então eu creio, eu acredito e vou lutar por isso. A partir do momento que a gente tiver política de independência, a gente lutar pelo certo, lutar por realmente o que é certo dentro da política, não um lado, não um interesse político, é aonde a gente vai ter uma cidade que vai deslanchar. Isso, muito bem, excelente. Pessoal, após esse bloco, nós vamos entrar já para os comerciais e o vice-prefeito César Batata, ele vai estar expondo o lado dele, como que está sendo essa experiência de tato, um verdadeiro tato real com as pessoas, trazendo solução, resolvendo problemas, trazendo uma política humanizada para a cidade de Mococa. Fique ligado. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do Professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental.
Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Olá, voltamos e, como eu disse no primeiro bloco, quero fazer uma pergunta bem específica para o vice-prefeito, que é relacionamento pessoal com as pessoas da cidade. Vice-prefeito, com esse tato que você tem com as pessoas, esse cuidado, você está perto, lado a lado no caso, né? Melhor dizendo, tem alguma experiência, alguma situação que ficou marcada em todos os seus mandatos na sua carreira política? É o que eu venho fazendo dentro da política, é o que eu venho lutando, né? Lutando realmente por uma política pública, voltada para a população que precisa. Porque o que eu via lá atrás, um distanciamento muito grande, né? Política só de gabinete, não, a gente tem que estar dentro da realidade. A gente tem que entender, a gente tem que participar, porque a gente sofre junto com a população. Então, a maneira que eu achei realmente de sentir isso é estar dentro da casa da população, dentro da casa das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu tenho um gabinete na sua casa. Então, a pessoa que não consegue ir lá no gabinete por conta de transporte, é só me mandar via WhatsApp o endereço e o contato que eu vou na casa da pessoa. Essa semana eu fui na casa de uma pessoa que ela é acumuladora. Ela tem um problema psiquiátrico que precisa de ajuda. E imagina só, se você se distanciar dessa pessoa. Então, assim, eu vejo a política realmente de uma maneira diferente da grande maioria. A política, ela tem a arte e o poder de transformar a vida das pessoas. Então, é por isso que a gente tem que estar perto, saber realmente a realidade, sentir a realidade, principalmente dos bairros periféricos, onde eu moro, onde eu represento. Eu moro na Vila Santa Rosa, eu tenho a minha piscina que eu dou aula de hidroginástica na Coab 2, com muito orgulho. E hoje eu sei realmente que eles precisam para que possa mudar, né, ou melhorar realmente a qualidade de vida dessa população. Muito bom. Vice-prefeito, eu tenho uma questão que é até pessoal minha. Eu até parabenizo a cidade de Mococa por dar esse respaldo para as pessoas, mas é uma pergunta que não quer calar. Acredito que você ouve bastante essa pergunta desde que você entrou para a política. E você que está em casa, preste atenção nessa resposta. Temos algumas perguntas dos internautas. E a primeira pergunta que tem aqui, que veio de cara, é: vice-prefeito, qual a posição da cidade de Mococa referente aos empregos? Essa semana, ainda inclusive saiu um resultado do CAGED. Esse órgão aí, ele é responsável em fazer essa avaliação, né, de empregos com carteira registrada, agora em agosto de 2025. Mococa ficou em 28º lugar, a cidade que mais gerou emprego da nossa região, inclusive na frente de São João da Boa Vista. Então, quem tiver interesse pode entrar lá no site que vai ter esse resultado. Então, Mococa gerou 310 empregos de carteira registrada no mês agora de agosto, ficando em primeiro lugar da nossa região. Batata, mas tem muita gente desempregada, sim. Tem muita gente desempregada. Temos que continuar alavancando isso, melhorando essa situação. É nítido que teve uma melhora, né? A gente recebeu shopping, a gente recebeu McDonald's, agora vai receber o Paulistão, né, que vai também dar muito emprego, fora as outras empresas da cidade que receberam terreno de doação aí do prefeito. Com isso aumenta a geração de emprego. Mas o que eu percebo, e eu sou muito verdadeiro e transparente, o nosso governo federal, ele atrapalha muito também essa questão. Você é contra o Bolsa Família? Não. Estou falando de Bolsa Família, mas tem inúmeros outros benefícios aí que a população tem direito. Só que se você pega aí uma mãe de família com 3, 4 filhos, o que ela recebe de Bolsa Família, ela não vai querer trabalhar, irmão. Ela não vai querer trabalhar. Então, assim, deveria ter uma maneira de lapidar essa questão, continuar assim, ajuda que o povo precisa de ajuda, mas também motivar essa população a estar trabalhando, a correr atrás do sustento, a melhorar como ser humano, né? Porque o trabalho, ele te lapida, ele te dá
situações na tua vida que só quem trabalha sabe, né? A gente cresce muito como ser humano. Então o governo federal atrapalha muito essa questão. Mas Mococa evoluiu bastante, tem muito que melhorar, tem muito que melhorar. Isso não estou falando por conta de política não, porque hoje eu sou vice-prefeito aí do lado do prefeito Eduardo Barizão. Amanhã ou depois, se caso eu estivesse contra o prefeito, eu jamais que vou deixar de expor o que foi de verdade, o que é de verdade. Então Mococa hoje ficou na frente de Ribeirão Preto, em 28º lugar, com geração de emprego de 310 empregos de carteira registrada. Muito bem, isso aí é resultado de um trabalho bem feito, né? Bem filtrado, na verdade, uma boa gestão da cidade. E referente a algumas pessoas, cidadãos mesmo, que dizem que reclamam a falta de emprego, isso aí já entraria numa questão de falta de especialização na área de mercado? Como que funcionaria? O que Mococa está deixando a desejar, que eu tenho que falar, realmente é isso. A gente tem que trazer curso de especialização para a nossa cidade. A gente tem que dar curso, né, para que os nossos jovens tenham uma formação. Eu não falo uma formação acadêmica, falo uma formação básica, né, de um eletricista, um torneiro mecânico, um soldador, entendeu? Então a gente tem que dar essa abertura, esses cursos aí para a nossa população, porque eu vejo realmente é isso, falta de formação, e com isso vai travando. Aí a pessoa ela não tem formação, né? Aí ela vai para uma empresa, o que a gente percebe também, que a pessoa, como ela não tem, o salário dela vai ser um salário que corresponde à formação dela, né? Então não acaba se ganhando muito. É onde a pessoa vai desanimando, vai desistindo, quer trocar de trabalho. Então, assim, a Mococa hoje, a prefeitura de Mococa, né, agente político, a gente tem que correr atrás realmente de trazer, dar essa possibilidade de curso aí para os nossos jovens, né, da nossa cidade, para que eles tenham mais abertura dentro do mercado. Muito bom. É bom a gente saber, e ficamos até felizes, que a questão do desemprego na região, na verdade, sempre foi um problema. Vice-prefeito, dentro desse âmbito, dentro desse cenário todo, hoje, sim, você olha para a sua trajetória, você consegue identificar qual foi o maior problema que você já enfrentou, sim, dentro da política? O maior problema? Rapaz, a política, para quem acha que é fácil, né? Porque às vezes a gente vê pessoas de fora jogando pedra, criticando, que isso faz parte mesmo, né? Isso é normal. Mas assim, eu achava que lá atrás tudo que eu ia lutar eu ia conseguir resolver. E a política não é assim. A política ela é muito travada, tudo é difícil, tudo você não consegue resolver. Batata, mas por quê? Porque, cara, depende muito da gestão, depende muito da cidade, da maneira de recursos que entra dentro do município, né? Hoje a gente tem uma cidade que, infelizmente, ela foi muito lesada lá atrás, né? Pra você ter base, acho que foi mês passado, 2 meses atrás, teve um resgate dentro do cofre da prefeitura de 4,5 milhões de dívida de precatória que tem que se pagar. Então, imagina só, você tem um dinheiro na conta, aí chega esse resgate de 4,5 milhões, a prefeitura fica com 4,5 milhões a menos dentro do teu caixa para pagar todas as contas. Então trava muito. E eu achava que as coisas dentro da política seria imediato. Vou te dar um exemplo, onde eu moro, né? Eu moro lá no final da Vila Santa Rosa, lá no final da Rua Ceará. Eu vinha lutando para fazer uma canaleta que estava com uma água fedida lá, que estava atrapalhando os vizinhos, um cheiro horrível. Foi se resolver agora, depois de 4 anos de vereador, com mais 10 meses de vice-prefeito. Então é umas situações que vai te deixando chateado. O tempo, na verdade, é nosso inimigo. E falando em tempo, está sendo nosso inimigo novamente aqui. Vamos para o comercial e já voltamos. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características.
A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Olá, voltamos já com o vice-prefeito César Batata. Nosso papo está muito bom. Está sendo muito chamativo e explicativo para você, internauta que está nos acompanhando. E estamos com algumas perguntas dos internautas que colhemos antes. E tem umas perguntas aqui muito boas, referente ao esporte, vice-prefeito. Você que veio de profissional, né, jogador de futebol, eu queria saber o que está sendo investido, qual é o projeto da cidade para a questão dos esportes. Nessa gestão, antigamente, o que acontecia nas gestões, né? O pessoal ia lá, tirava do orçamento do esporte para investir em outra situação. Pra você ter noção, quando eu estava como vereador, a gente lutou muito lá com o prefeito para que ele pudesse aumentar o dinheiro que é transferido para investimento no esporte. Antigamente, lá atrás, eu não me recordo, acho que era 2,5 milhões para você tocar o ano. Então, não só quando tinha 2,5 milhões, você tem que pagar folha de pagamento de funcionário, água e luz, tudo para gerir o esporte no geral. Hoje, o esporte de Mococa recebe 5 milhões. Então, assim, foi a primeira gestão que realmente aumentou isso daí para a gente, para o secretário de esporte Dieguinho, ao qual eu quero parabenizar pelo belíssimo trabalho que o Dieguinho vem fazendo dentro do esporte mocoquense. Projetos. A gente está agora com um projeto que vai ser reformado o Campo do Estrela, né, que é uma reivindicação do esportista mocoquense na questão do futebol amador. Então agora vai ser reformado. O Campo do Estrela vai ficar top. Veio uma emenda parlamentar de 600 mil, mas eu creio que lá vai ser vai ficar em média aí de 800 a 850 mil reais. Então vai reformar a questão de alambrado, vai restaurar lá o poço artesiano, onde eram as piscinas da vila vai ser um estacionamento, vai ter playground para as crianças, vestiários novos, né, banheiro para a torcida, aquela primeira arquibancada ela vai ser coberta. Então esse aí é um dos projetos que é um sonho do desportista da nossa cidade. E agora também a gente conseguiu aí o vice-prefeito Batata, o vereador Cleiton Bock e a vereadora Gi Robozana, mais 150 mil para a iluminação do campo do Neném Pereira Lima e mais um poço artesiano. Também tem aquele projeto que acho que foi um marco histórico aí na nossa cidade, né, que foi uma conquista também do vice-prefeito Batata com o vereador Cleiton Bock,
que é aquela areninha, né? Primeira areninha de Mococa, um campo sintético, que hoje atende lá o Neném Pereira Lima e a região do Neném, a Vila Santa Rosa, Alvorada, né? Antigamente com iluminação de LED, quadra de basquete. Antigamente a gente via campo sintético só em recinto privado. Hoje, graças a Deus, com a nossa luta, né, ela está avaliada em 600 mil, aquela areninha. Com a nossa luta como vereador na época, a gente conseguiu trazer essa benfeitoria para a nossa cidade e para o nosso esporte mocoquense. Muito bom ver que a cidade está crescendo cada dia mais com essa gestão, uma gestão filtrada, né? Uma pergunta que eu estava segurando essa pergunta desde o começo do programa, podem soltar os tambores, mesmo com essa prova social de que o trabalho bem feito está sendo realizado, as verbas estão sendo aplicadas conforme a necessidade da população. Tem uma pergunta específica e que eu estou muito curioso para saber a resposta. Vice-prefeito, se hoje você tivesse a caneta nas mãos para mudar qualquer coisa na cidade de Mococa, qual seria a primeira coisa que você faria? A primeira coisa que eu faria, se eu tivesse a caneta na mão, é assinar uma ordem para que a gente tenha solução imediata. Tem situações que a gente não pode esperar. E na verdade a caneta não ia estar na minha mão, ela ia estar na mão da população de Mococa. Porque quem gera essa cidade é a população de Mococa. Então na verdade a caneta estaria na minha mão junto com o povo mocoquense. De que maneira? É o que eu venho fazendo. Entrando dentro dos bairros, sabendo a dificuldade da população, né? Restaurando, resgatando as associações amigos de bairro, que hoje Mococa está extinto. Onde já se viu uma Vila Santa Rosa, uma Coab 2, todos os bairros da nossa cidade você não tem associação amigo de bairro, né? Então, se você tem um dinheiro para gerir dentro do bairro, o porquê não a população participar disso, né? Trazer a população para dentro do gabinete e dentro dos bairros. População, eu tenho esse dinheiro aqui para o bairro, qual que é, o que vocês querem que a gente faça aqui dentro do bairro? Vocês que vão decidir. Então, se eu tivesse a caneta realmente hoje, quem que ia gerir essa cidade seria o povo, porque eles que sabem realmente o que a gente precisa, o que eles estão precisando, né? Então, não somos nós, é o povo. Então, a gente tem que dar essa abertura, a gente tem que sair do gabinete, ir até o povo, ir dentro dos bairros, sentir na pele, sentir no sangue o que eles estão passando. Então, na verdade, a caneta não seria minha, a caneta seria da população de Mococa. Sim, excelente. Vice-prefeito, eu andei analisando, né, algumas cidades vizinhas e a falta desse tato com as pessoas, de sair do gabinete, ir para as ruas, analisar a verdadeira situação da cidade, gerou em uma causa que trouxe um problema na segurança pública, não aqui em uma cidade vizinha, que é a questão dos moradores de rua. Existe uma praça específica lá que tem muitos moradores de rua, que ficam abordando as pessoas, moradores de rua que ingerem álcool, uso de drogas, e acabam trazendo essa falta de segurança aí. Dentro da cidade de Mococa, o que essa gestão, a sua gestão como vice-prefeito, faz para resolver esse problema e para manter a ordem sobre a cidade? Como eu sou muito verdadeiro e transparente, até esse momento não está fazendo nada. Eu passo todo dia estou dando um exemplo da Pernambuco. Cada dia que eu passo lá, infelizmente, né, porque o uso de droga, e principalmente do crack, não é só em Mococa. Hoje, infelizmente, está o nosso país inteiro e cada dia aumentando. Então eu fico triste em ver aquela situação. A gente passa na Pernambuco, cada dia que passa uma pessoa a mais, e a gente não está fazendo nada. É onde vem naquela resposta que eu dei anterior, questão de ser imediato, né? De juntar assistente social, juntar a guarda municipal e fazer esse trabalho. Que dia que, por exemplo, foram lá com a guarda municipal, com a assistente social, com todos os setores que tem que estar envolvido, saúde pública, né? Questão de saúde, foram lá tentar resgatar pelo menos 2 deles, para dar uma possibilidade de melhora. Até hoje, nessa gestão não teve isso. É que o problema ele acaba sendo bastante amplo, né, por conta que 95% dos moradores de rua que eu já conversei,
eles têm um benefício do governo. Na verdade, na minha visão, essas pessoas são incapazes de fazer a gestão desse benefício que elas ganham, né? Exatamente. Então, aí, aonde vem assistente social, né, que eu acabei de falar, a saúde pública, a segurança que tem que estar junto, vamos lá abordar esse pessoal. Vamos lá mostrar para eles que eles têm condições de mudar de vida, de transformar. A gente tem quantos e quantos casos aí de pessoas que melhoraram, mas para isso precisa dessa ação conjunta, né? E outro detalhe que todo mundo está esquecendo, mais uma vez eu falo da Pernambuco porque eu passo ali todo dia. E os comerciantes, o tanto que estão sofrendo, eles ficam na porta dos comerciantes, ali eles estão defecando, ali estão urinando, estão deixando sujeira. Tem outro fator também que atrapalha o comércio, né? Castor, o fator principal é o ser humano, é resgatar o ser humano. O que a gente está fazendo? Não põe a gente porque eu também sou político, né? Eu sou político, mas o Batata ele não assina, o Batata ele não consegue mandar hoje. Então nessa gestão está faltando muito isso. E é tão fácil de se organizar, né? De trazer aí a questão da saúde, o assistente social mais uma vez. Vamos lá, vamos tentar resgatar. Se você conseguir resgatar de 10, se você conseguir resgatar um, já é uma vitória tremenda do mundo do crack, que é o que está acabando com as famílias mocoquenses do nosso país. Entendeu? Então assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta nada ficar com o braço cruzado e sem tomar iniciativa. Então o poder público está devendo e devendo muito nessa questão. Dentro desse assunto, se é bem específica essa pergunta, se algum dos telespectadores, dos internautas, alguém dessa população da cidade de Mococa estiver com um problema dentro da sua casa, com familiar, parente, pai, filhos, com essa questão do uso do crack, teria alguma coisa que o governo hoje da cidade de Mococa consegue fazer para auxiliar essa família? Hoje a gente tem o CRAS, né, que eles passam lá no CAPS, né, eles passam por uma internação lá, acho que de 14 dias, para que depois dessa internação, se eles quiserem, né, que depende muito disso também, consegue-se depois passar eles para uma clínica para que continue esse tratamento, que é um tratamento constante. E também tem agora, se eu não me engano, uma internação um pouco mais rápida, direto para a clínica. Então assim, a gente tem lá, é só procurar, a família procurar. Tem os casos também, se caso a pessoa não quiser se internar, porque tem situações que eles não querem se internar, só que a família está sofrendo muito pela dor do ente querido. Tem como procurar a promotoria e fazer uma internação que ele não queira, né? Que é a involuntária que a gente fala. Então a gente tem alguns mecanismos sim para atender essa demanda, né? O que eu estava citando, que realmente falta ir direto ao problema, né? Ir lá na fonte, tentar resgatar esse pessoal, mas a gente tem sim, né, essa questão aí que atende, infelizmente, esse problema de saúde pública. Muito bem. Você de casa que sofre com esse tipo de problema, a gente está entrando no assunto da política, mas é muito bom a gente vir com esse tato. Você que sofre com esse problema, nós estamos falando com uma pessoa que está disposta a te ajudar, tá bom? Infelizmente o nosso tempo já acabou hoje. Vice-prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo bate-papo. Que Deus continue abençoando sua carreira, seus caminhos dentro da área política. Que Deus consiga te abençoar de uma forma que você consiga abençoar as outras pessoas também. Deixa um recado pro pessoal de casa aí e já finalizamos. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui, né? Oportunidade que é única, agradeço demais mesmo. Também quero agradecer todo o pessoal da TV Direta pelo carinho que eu fui recebido aqui dentro da TV Direta. Michele, o nosso cameraman aqui. E muito obrigado por tudo, que Deus abençoe e muito sucesso. E os empresários de Mococa aí, vamos patrocinar esse programa, que realmente é um programa que veio para ficar, de informações, é isso que Mococa realmente precisa. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais.
Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do Professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39.